Boa noite, queridas e amadas irmãs. Eu estou aqui hoje numa missão meio desafiadora, né? Que é trazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Eu andei pensando muito essa semana sobre um filme que eu assisti há uns 20 dias atrás, mas que me impactou muito. E se as irmãs não assistiram, eu sugiro que todas possam estar gastando esse tempinho aí para assistir. Se chama Corajosos e eu assisti na Netflix, né? É um filme cristão que traz assim um grande ensinamento para nós, né, como filhos de Deus. E meditando nesse filme, eu fiquei vários dias pensando, nós até chegamos a conversar aqui em casa sobre o enredo do filme. E hoje, meditando na palavra de Deus, me veio esse versículo que se encontra em Salmo 127:4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Eu fiquei pensando nesse versículo, né? Porque a gente cria os nossos filhos como sendo herança de Deus para nós. Então, se os nossos filhos são herança de Deus para nós, eles são nossos, né? São nossos, pertencem a nós. Só que os nossos filhos, eles crescem. Eu fico olhando os meus filhos crescendo, né? O Crisinho já grande, se encaminhando na vida, tomando as suas decisões, tendo as suas dificuldades no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfrentando a vida. E vejo Samuel, que ontem era um bebê, hoje já está um mocinho, né? Também já querendo enfrentar as suas dificuldades, precisando aprender sozinho muitas coisas, né? E como guerreiros que nós somos aqui nesse mundo, porque nós estamos em constante guerra espiritual nesse mundo. O mundo, ele traz desafios, ele traz coisas que atraem os nossos filhos cada vez mais para as coisas do mundo e para longe das coisas de Deus. E essa é a nossa guerra como pais, essa é a nossa guerra como mães, instruir os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, né? Então, refletindo nesse contexto, como guerreiros, né, que preparam as suas flechas para a batalha, primeira coisa é que o guerreiro, ele precisa cuidar das suas flechas, né? Ele precisa carregar as suas flechas. Quando ele vai ao combate, ele carrega as suas flechas no ombro, tendo o cuidado de não perder, tendo o cuidado de não gastar inutilmente, né? Tendo cuidado de estar de não permitir que ninguém venha e roube as suas flechas, né? Dessa forma, nós, mães, carregamos nossos filhos no nosso ventre e depois nós carregamos eles nos braços, carregamos eles para a igreja, carregamos eles para a escola, carregamos eles para o mundo, enfrentando as dificuldades do mundo, né? Mas em determinado ponto, nós temos que lançar os nossos filhos, como os guerreiros fazem com as flechas, né? Então veja que nós devemos carregar, cuidar, zelar pelos nossos filhos, mas também temos que estar prontos para lançá-los, né? E quando nós lançamos os nossos filhos, como os guerreiros fazem com as flechas, eles têm um alvo certo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é Cristo, né? Então a gente tem que estar preparando os nossos filhos, como os guerreiros fazem com as suas flechas, para alcançar o alvo, né? Nós temos que preparar os nossos filhos através da palavra, através da oração, dos ensinamentos, dos exemplos, e não é fácil. Não é fácil porque é desafiador, né? Chega uma idade em que eles nos desafiam, eles nos provam, né? Para ver se a gente tem mesmo a prática da palavra, a prática da paciência, da mansidão, do domínio próprio. Eles testam, eles provam a nossa fé, nos desafiando. E é nesse momento que nós temos que nos lembrar que nós estamos numa guerra, somos guerreiras, que os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos, né? E quando chegar o momento de nós lançarmos os nossos filhos para o mundo, eles vão em direção ao alvo, porque foram flechas muito bem preparadas, flechas que foram muito bem cuidadas, né? E muito bem treinadas para alcançar o alvo que é Cristo, né? Então, nós precisamos deixar os nossos filhos
praticarem os ensinamentos que nós ensinamos a eles. Temos que desafiá-los a praticar tudo aquilo que nós ensinamos desde pequenininho, né? Chega uma hora na vida que a gente vai colher os frutos daquilo que nós plantamos no coração dos nossos filhos, daquilo que nós ensinamos a eles, né? E nossos filhos devem ser criados com a sabedoria para ser bênção, não só para nós, né? Para ser bons filhos dentro de casa, sim, mas para serem bênção na igreja, bênção na família, bênção na sociedade, né? Quando eles construírem as suas famílias, sejam bênção no seu lar, né? Estamos formando futuros esposos e esposas de alguém. Como que vai ser o nosso filho como um marido? Ele vai ser um bom marido? Ele vai tratar a esposa com respeito, com dignidade? Essa é a nossa função também, né? De ensinar os nossos filhos como eles tratarem os outros, não somente como eles se comportarem dentro de casa, mas também se comportarem na sociedade. E quando nossos filhos forem lançados como flechas na direção, no alvo, a nossa função ainda não terminou. A nossa função continua, né? De estarmos intercedendo, de estarmos orando e zelando por eles também, né? Orando, pedindo a Deus que os ilumine, que os dê sabedoria, que os oriente, para que eles não se desviem do alvo, né? Então, minhas irmãs, eu fiquei bem impactada mesmo com esse filme que eu assisti, pensando, refletindo, né? A gente às vezes para pensar, nossa, meu Deus, como a vida passou, como os anos passaram, né? E o que a gente tem feito, né? Da nossa vida. Não tem como voltar atrás, né? Os erros que nós cometemos, não tem como a gente voltar atrás e apagar. Se você praticou alguma coisa que entristeceu o seu filho, ou alguém, um ente querido, não tem como você voltar atrás, porque a palavra, né, também é como uma flecha lançada, não tem como voltar. Mas a gente pode consertar, a gente pode tentar daqui para frente não errar mais, né, e pedir sabedoria para o Senhor, para que a gente possa corrigir os nossos erros, endireitar os nossos passos, né, e procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Minhas irmãs, eu gostaria que esse versículo ficasse no nosso coração e na nossa mente, não só para quem tem filhos pequenos, que precisam ser treinados, que precisam ser carregados e precisam ser ensinados, mas para aquelas irmãs que já lançaram as suas flechas na direção do alvo, que é Jesus, né? Que a gente tenha sempre em mente que os nossos filhos são nossos, são heranças do Senhor para nós, mas antes deles serem nossos, eles são filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, né? Um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que ilumina, um Deus que guarda os seus filhos embaixo das suas asas. Então, que os nossos filhos estejam todos embaixo das asas do nosso Deus, né? E que nós também, como filhas de Deus, possamos estar andando na direção certa, estar andando no rumo certo, né, em direção ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero orar nesse momento. Peço que as irmãs estejam orando também, para que Deus nos ajude nessa missão tão difícil, né, que é de guerrear nesse mundo que jaz no maligno, que é preparar os nossos filhos para enfrentar as dificuldades da vida, mas sem se esquecer que eles são do Senhor, antes de serem nossos, eles são do Senhor, né? E com o Senhor dirigindo a vida deles, não há possibilidade de derrota, né? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de sermos mães, educadoras, ó Pai, sermos guerreiras, ó Pai, nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos filhos, a educar os nossos filhos e orientá-los pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a instruí-los o caminho que eles devem andar. E no momento certo, ó Pai, que eles possam ir em direção ao Senhor sem se desviar do alvo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos intercessoras, a sermos sábias, ó Pai, a sermos exemplo para os nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a preparar os nossos filhos para lutar o bom combate, para combater o bom combate, ó Pai. E que a nossa missão aqui não seja restrita apenas
ensinar o que devem fazer, mas que a gente possa, Deus querido, interceder pelos nossos filhos, que a gente possa amar os nossos filhos, respeitar os nossos filhos e, acima de tudo, Pai, obedecer a Tua palavra, que nos diz que nossos filhos são como flechas nas mãos dos guerreiros, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou através da Tua santa palavra. Que o Senhor nos perdoe, Pai, quando nós erramos e falhamos como mães, quando nós erramos e falhamos como filhos também. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude em tudo que nós precisamos fazer. Fica conosco, Deus querido, hoje e todo sempre. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Espero que essa simples mensagem possa ter tocado no coração de cada uma de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todas e um ótimo final de semana.